Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 23 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o vice-prefeito do município de Santos, o psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho, do PTB, e o professor Iberê Cirna, que é consultor de marketing político e publicitário, como comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, maioria no país passa a reprovar reeleições. O estado de São Paulo. Lula diz que PT está velho e só pensa em cargo. Em A Tribuna, erosão na praia vai avançar mais. No BocNews, Procon São Paulo multa 4 operadoras de telefonia móvel em 22,7 milhões de reais. Santa Portal. Primos são presos por tráfico de drogas após 2 meses de investigação. G1 Santos e região. Onda de crimes assusta moradores de bairro em Santos. E no portal da UOL. Contrários à reeleição atingem 67% e batem recorde, aponta a Datafolha. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E o processo sucessório em Santos, que já foi, de certa forma, antecipado pelo meio político, embora ainda estejamos há 1 ano e meio das eleições municipais de 2016, apresenta, por enquanto, um fato que é, no mínimo, curioso. Há mais pretendentes postulantes ao cargo de vice-prefeito do que ao cargo de prefeito municipal, isto com relação à chapa a ser liderada pelo próprio prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que é, como se sabe, candidato à reeleição. As especulações dão conta que diversos partidos da base aliada, e alguns nem mesmo da base aliada, postulam a indicação para a vice-prefeitura. É o caso, por exemplo, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é considerado, exatamente pelo meio político, como favorito nessa disputa. E tanto é verdade que o PSB tem 2 pretendentes da vice-prefeitura. Um deles, o secretário de Cultura e ex-vereador Fábio Nunes, que, aliás, disputou a última eleição para a prefeitura. Mas, além do PSB, também tem o PPS, também tem o PSC, também uma outra agremiação que está postulando a vice-prefeitura é o próprio PSDB, que lançaria, assim, uma chapa pura, já que o prefeito Paulo Alexandre é do PSDB. Isso sem falar no próprio PTB, que detém hoje a vice-prefeitura de Santos. Então, esta luta promete ser muito acirrada, das mais intensas, até bem mais do que a disputa pela prefeitura, que, por enquanto, só existe um candidato, que é o próprio prefeito Paulo Alexandre Barbosa. No programa de hoje nós vamos falar, é evidente, sobre política, sobre sucessão municipal, mas também vamos falar de uma questão muito séria, que é a questão das drogas, esse verdadeiro flagelo que afeta, que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos falar sobre essa questão, já que o nosso convidado, o vice-prefeito Eustáquio Pereira, psicólogo, é um especialista, é um estudioso do tema. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens, mas segundo o Climatempo pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 18 e 25 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está bloqueada para obras. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então pelo nosso e-mail, je@enfoque.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o vice-prefeito de Santos, Eustáquio Alves Pereira Filho. Voltamos lá. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida.
Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse tne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 23 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, o vice-prefeito de Santos, psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho, que também preside a CAPEP Saúde e é o presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Também participa do programa de hoje como comentarista o professor Iberê Cirna, que é exatamente consultor de marketing político e publicitário. Eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista, vice-prefeito, primeiro agradecendo muito a sua presença aqui mais uma vez, e vamos falar um pouco de política. E esse fato curiosíssimo, né, professor Iberê? Essa realidade em Santos, né? O Santos é uma cidade de vanguarda. Então, hoje nós temos mais candidatos, ou pretendentes pelo menos, pré-candidatos a vice-prefeito do que a prefeito. E a disputa pelo seu cargo, doutor Eustáquio, é uma disputa que envolve aí cerca de diversos, 5 ou 6 partidos pelo menos. Como é que é lidar com essa realidade de ter tantos partidos e tantos pré-candidatos ao cargo que o senhor ocupa hoje? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Iberê, bom dia, telespectadores. Para mim é uma honra ser o vice-prefeito, né? Eu praticamente não tive oportunidade de ser pré-candidato a vice-prefeito. Eu não fui pré-candidato a vice-prefeito, eu era pré-candidato a vereador. Sim. Né? E na noite do dia 29 de junho de 2012, eu fui homologado pelo meu partido candidato a vereador, quando me surpreendeu que na madrugada do dia 30, de 29 para 30, então no dia 30, eu fui convidado, que o meu partido havia indicado, o que muito me honra ser vice-prefeito da minha cidade, né, que eu amo tanto, me honra muito ser vice-prefeito de uma pessoa como o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né, e tem sido uma experiência muito gratificante. E eu continuo sem ser novo pré-candidato, né? Eu acho que a gente foi eleito a vice-prefeito. Nós fomos eleitos vice-prefeito para 4 anos. Sim. Nosso mandato encerra 2016 e estamos aí trabalhando pela cidade e estamos à disposição, né? Eu vejo que fico honrado mais uma vez por ser tão valorizado o cargo, né? Sim. Realmente a gente tem procurado honrar isso em relação à cidade, em relação ao governo, à administração, aos compromissos que nós assumimos na campanha com a cidade. Graças ao empreendedorismo do prefeito Paulo Alexandre, temos podido colocar alguns projetos em prática na relação sabe que uma das minhas bandeiras, que a gente tem trabalhado muitos anos, que é a questão das drogas, nós vimos na liderança do conselho do grupo, que trabalhava no Conselho Municipal sobre Drogas, o COMAD. Então nós temos aí, logo no início do governo, o prefeito Paulo Alexandre instalou um comitê gestor de políticas sobre drogas para trabalhar diretamente com os secretários de secretarias afins. Então nós temos desenvolvido muita coisa. Nós tínhamos aí uma unidade, por exemplo, da Zona Noroeste, que já aguardávamos há 10 anos a construção. Essa unidade está construída. Em 2 anos ela foi construída, ela está pronta, está aguardando os recursos humanos para que ela possa começar a funcionar 24 horas
que a nossa pretensão, a outra unidade está sendo transferida para um outro prédio. Ela hoje funciona na rua Silva Jardim 354. Mas ela está sendo transferida para um prédio mais adequado, porque nós queremos transformá-la em 24 horas. Então, com leitos de desintoxicação, na Praça Washington. Ali existia a CELAB, era uma unidade da saúde mental de crônicos egressos do Anchieta, já foram transferidos para outros imóveis na rua Godofredo Fraga, e ali vai ser outra unidade. Então, dentro de um tempo, e ainda na nossa gestão, teremos 2 unidades 24 horas. O que ocorre na questão das drogas é que hoje a unidade fecha às 18 horas de sexta-feira. Então, tudo que acontece no final de semana, num carnaval, em feriados, vai para o pronto-socorro comum, e nós não temos um acompanhamento desses casos. Então, vai melhorar muito. Sem dúvida. Então, coisas assim que a gente, mesmo hoje, estamos aí fazendo hoje, exatamente hoje, estamos diplomando 80 multiplicadores do Programa Internacional de Prevenção. Temos que trabalhar muito na prevenção. Claro. E trouxemos um trabalho internacional exitoso em várias cidades do mundo. São poucos municípios no Brasil que receberam. E nós estamos desde novembro capacitando pessoas que vão trabalhar diretamente na comunidade. Inclusive, nós vamos ter a oportunidade de ter mais recrutamento, mais pessoas chegando às famílias, trazendo um trabalho realmente sistemático. Então, essas coisas eram todas acalentadas e com muitas dificuldades que nós tínhamos enquanto na liderança do Conselho. Hoje nós estamos colocando em prática, graças aí à ação e à abertura do por meio da prefeito, vice-prefeitura, evidente. Exatamente. É uma boa notícia. Agora, Estado, eu queria voltar um pouquinho à questão política, depois nós vamos falar mais sobre drogas, você é um estudioso, é um especialista do tema, mas antes de passar para o professor Iberê, eu só queria perguntar o seguinte: o PTB, o seu partido, o partido que o senhor preside, vai lutar pelo cargo de vice-prefeito? O deputado Campos Machado, presidente estadual, secretário nacional, deixa bem claro que sim, né? que vai lutar. Né? Então, nós temos essa questão. Agora, eu fico muito tranquilo. Sim. Né? Como sempre fui tranquilo, e a indicação veio sem nenhum lobby de minha parte, né? E a gente continua desenvolvendo o trabalho. Há quem diga que vice-prefeito é uma experiência única. Há quem diga e quem defenda essa tese. Mas, inclusive, de qualquer forma, vamos ver. Normalmente, não se repete o vice-prefeito, né? Sim. A história mostra isso. Mostra isso, então, sem dúvida. Nós estamos tendo essa oportunidade nesses 4 anos. Professor Iberê, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Estado, bom dia, Chico. Eu só queria primeiro fazer uma pergunta. Você é mineiro? Não, eu sou carioca. Ah, bom. Porque assim, foi uma postura de mineiro, né? O Chico acaba abrindo o programa falando do cargo de vice-prefeito e o Eustáquio, com muita habilidade, respondeu em 30 segundos meia resposta e virou para as drogas e fez um discurso maravilhoso, né? Apresentou um trabalho maravilhoso. Eu acho que na política o Eustáquio sabe melhor do que ninguém. Primeiro que não vão parar essa lista infindável aí de nomes a pretendentes a vice-prefeito. E o Eustáquio sabe melhor do que ninguém, o Chico também, né? De que a política é a arte do conversar. Então esta mudança brusca do 29, quando foi homologado, para o 30 tudo isso faz parte das negociações entre partidos, né? E na primeira eleição do Paulo Alexandre, existia um certo risco do próprio PTB de ir para um lado, ir para o outro, e houve um consenso, acharam lá um homem muito brilhante, que é o Eustáquio, sabe que eu o admiro porque é meu amigo pessoal há muitos anos, acharam ali o Eustáquio, assim, e representou muito bem o PTB. Porém, né, eu acho que ainda nós vamos ter muitos candidatos a vice. Nós não vamos parar aí, não. Então eu brinco que o Eustáquio é mineiro, porque o que menos ele falou foi da vice-prefeitura. Né? Deu uma aula aqui sobre relacionou que o trabalho desenvolvido na área de drogas tem a ver com a vice-prefeitura. Foi facilitado por isso. Foi facilitado. Não deixa de ser uma bela proposta. Não deixa de ser uma bela proposta. Então, acho que esse cargo ainda vai dar muito o que falar, né? Eu acho que o prefeito Paulo Alexandre está compondo esse amálgama político, né, visando a reeleição,
E aí tudo é uma surpresa, não se sabe ainda como é que vai caminhar. Mas eu acho interessante e quero parabenizar, assim, o PTB foi muito feliz na escolha do Eustáquio, entendeu? Cumpriu com muita honradez aí pelo menos até agora, este cargo de vice-prefeito. Mas vamos esperar, viu, Eustáquio, que vai fazer fila ainda. Vai ter muito mais gente aí, né? E nós aqui já nos dispomos a fazer um debate entre os candidatos a vice. Mas acho que vai precisar aumentar a mesa, né, Chico? Sem nós dúvida. Vamos colocar aqui uma roda aqui. Uma roda, entendeu? Não vai caber os miseravelmente 15 que eu conheço, entendeu? Nunca ocorreu isso, né? E eu me sinto, assim, feliz, porque o cargo está bem valorizado, né? Então, a gente está desenvolvendo com assim, muita dedicação, muito empenho. E eu gostaria só de partilhar o seguinte, que jamais conversei com o prefeito Paulo Alexandre, em momento algum, sobre a minha indicação, né? Então, no passado, o momento que nós conversamos foi o momento que ele me informou que eu havia sido indicado. Sim. Né? Depois nós temos trabalhado aí, felizmente, com uma enorme sintonia, né? Isso facilita muito e quem ganha com isso é a própria cidade, a administração. E agora, da mesma forma, jamais. O prefeito agora esteve numa missão internacional. Ele em Portugal. Tem acontecido algumas vezes durante quase 3 anos, né? Mas, inclusive, a emanação da cidade do Porto, uma coisa muito interessante para a cidade, né? E quando ele retornou, como é de praxe, nós nos reunimos, né? E todos os assuntos, menos essa condição que não é um foco nosso hoje, né? Nós temos ainda um ano e meio dentro do nosso mandato e muita coisa rolando, muita coisa que vai acontecer, que vai culminar no último ano de mandato, é fruto de 3 anos antes, que vai estar acontecendo porque nós temos trabalhado bastante nesse sentido. Então, muitas demandas, mas jamais um prosseguimento. Nós não temos um assunto nesse sentido. Isso é muito interessante. Agora, Eustáquio, você disse que ia ser candidato a vereador, depois foi convidado para assumir a vice-prefeitura, formar a chapa, aceitou pelo PTB, enfim. Você já tinha tido uma experiência anterior na vereança, como suplente, chegou a assumir algumas vezes a titularidade do mandato. Ano que vem, além de eleição para prefeito, também teremos eleições para vereadores. Você, se por acaso não for mantida, se a chapa não for mantida para buscar a reeleição, está nas suas pretensões disputar mais uma vez a vereança? Não está nas pretensões, à medida que eu fui convidado e fui indicado para presidente do PTB. Aí é uma questão, eu deixei bem claro isso quando da indicação, eu acho que, por uma questão ética, o presidente do partido não deve ser, pelo menos da forma que eu penso, né? Não deve ser candidato, né? Eu acho que teria mais facilitação para a sua candidatura por ser o presidente. Eu acho que isso abre as portas para que outros candidatos fiquem tranquilos que não serei candidato, a menos que haja um consenso geral, né, de que é melhor para o partido, e isso vai ter que ser dos próprios partidários, né? Mas, a princípio, nesse momento, eu sou presidente do PTB de Santos e não sou pré-candidato a vereador. Professor. Eu acho que essa entrada, né, essa atuação como vice-prefeito, nos fez distanciar um pouco do brilhante psicólogo e vamos criar um brilhante político. Então, esta coisa, não vou ser candidato, vai depender do partido, esse é um discurso fantástico, mas é muito comum entre os políticos. E se não for hoje vereador, temos aí como deputado, quer dizer, eu entrei na vida política com um pouco mais de força. Eu fico à vontade para dizer isso, porque conheço o Eustáquio desde antes de imaginar ser vereador. É verdade. Entendeu? E, assim, sempre o reputei como um brilhante psicólogo, um homem que lutou independente de cargos políticos, principalmente com o combate às drogas. Eu já tive a oportunidade de estar conversando com o Eustáquio isso. Mas o que eu sinto hoje, Chico, é que nós estamos perdendo, entre aspas, né, um brilhante psicólogo, entendeu? Porque ele foi picado por aquela mosquinha azul da polícia, não tem jeito. Aí você entra, então eu não vou, tal. Mas, e nós precisamos de homens assim mesmo. Então a gente não tem que se acanhar, não. A gente tem que colocar a experiência de vida e a sua formação à disposição da população. Mas eu acho que o Eustáquio não sai desta vida política
seja em que cargo for. Até porque... Já está na presidência do PTB. Então, Campos Machado que se cuide, entendeu? E criando aí, queria que você falasse um pouco para a gente encerrar esse bloco de política, Eustáquio, a questão do Conselho de Notáveis do PTB, que é uma criação do Diretório Municipal. O que é que você pretende exatamente com a criação desse conselho? Nós temos pessoas históricas, pessoas que contribuíram muito para, não só para o partido, mas para a cidade, sim, para o estado e para o país, né? Então nós temos aí a figura, por exemplo, de Gastone Rigg, que sempre deputado, um líder nacional, atuou fortemente na questão da retomada da nossa autonomia. Sim, né? Claro. Então, pessoas como Francisco Prado e alguns empresários, nós temos na cidade Armênio Mendes e próprio Pepe Astucci, entre outros, José Liberado, que atua na comunidade de Lusíada. Então, nós percebemos que nós temos aqueles PTBistas históricos que são de raízes de PTB, que têm uma bagagem enorme e que os novos não têm esse contato, não interagem com esses notáveis. Então, na verdade, nós não tínhamos um conselho consultivo, sim, que nós temos em nível estadual, nós temos em nível nacional. Então, criamos o conselho consultivo e ele é formado pelos notáveis, por aqueles que já tiveram cargos políticos, ou então que não tiveram cargos políticos, mas que contribuem para a história história do país e a nossa cidade. A história do país passa fortemente pela nossa cidade. Então, esse conselho está sendo formado, era para ser, ontem, era para ser dado posse, o deputado estaria aqui, mas por um problema pessoal, nós tivemos um adiamento que vai acontecer nesse final de mês ou começo do mês de julho, e nós queremos atuar dessa forma, que eles possam transferir para nós a sua experiência, nós possamos interagir mais com eles e nos orientarem para que tenhamos uma política aprimorada, porque nós temos que aprender com quem teve êxito. Eles tiveram experiências exitosas e estão aí para nos ensinar, para nos orientar, e nós queremos construir esse partido nessa mescla. E esse conselho será um conselho que vai assessorar, que vai isso ajudar mesmo, o próprio Diretório Municipal. O Diretório Municipal. Tudo bem. Conselho permanente, e nós estamos trazendo novas lideranças, teremos muitas filiações, né? O PTB em Santos é um dos partidos que tem o maior número de filiados. Quantos são? 4.214 filiados. Expressivo de filiados. Isso. E muitos que eu estou descobrindo que eu nem sabia que eram do PTB, ficaram assim no cantinho, em silêncio, mas não saem do PTB. Né? Então, são pessoas que nós queremos trazer para trabalharem conosco, não tem mais a pretensão de cargos eletivos, mas o PTB pode atuar de uma forma forte na transformação de vidas. O nosso foco hoje é muito a diminuição das desigualdades, mas não em discurso, e uma ação política realmente coerente com os princípios do partido. PTB, que certamente, se estivesse vivo, faria parte desse Conselho de Notáveis. Vale sempre lembrar a saudosa figura do vereador José Gonçalves, né? Sim, talvez um dos mais Rony Dutra, eméritos, Rony Dutra. Nós tivemos PTBistas. Isso mesmo, José Gonçalves, um vereador né, um exemplo para a cidade. Exímio, combativo e trabalhou muito pela cidade. O Rony Dutra, que foi o nosso presidente, né? Durante muito tempo. E o filho dele, inclusive, tivemos com ele, estamos tendo esse contato para levantar dados históricos. Estamos montando um trabalho de uma apresentação, um vídeo, que vamos apresentar para os mais novos. Queremos trabalhar muito com capacitação, formação de lideranças. Muito bem. Eustáquio, eu peço a sua licença, Iberê, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre esse verdadeiro flagelo que afeta a humanidade, que são as drogas. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 23 de junho, recebendo hoje com muito prazer o vice-prefeito de Santos, o psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho, e o colega Erecirna, professor universitário, consultor de marketing político. E agora temos perguntas de telespectadores, não é isso, Cris? Isso mesmo, Chico. Luiz Leite, do José Menino, pergunta se o vice-prefeito Eustáquio será candidato a prefeito ou vereador em 2016. Você já respondeu isso, mas de qualquer vereador, forma... né? E também não sou candidato a prefeito. Né? Deixo bem claro. Deixa claro, e não é candidato também a vereador. Obrigado pela participação ao Luiz, mas enfim, ele já havia respondido no bloco anterior. Temos mais perguntas, Cris? Isso, a pergunta do Uriel Vilas Boas. Até quando teremos apenas preocupação com o traficante de drogas, já que sem o consumidor ele não sobrevive? Um abraço ao Uriel, né? Sim. Sempre presente, sempre interagindo, é muito importante. Nós temos uma preocupação muito grande hoje com a prevenção. E nós tivemos a felicidade, muito por influência do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de trazer a Santos um trabalho de prevenção internacional. O que está acontecendo em Santos são as coalizões internacionais sobre drogas, que são as capacitações são financiadas pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que já atuou em algumas cidades norte-americanas, na América Central, no sul da Itália e também no Peru, vindo agora para o Brasil. Trabalha com embasamento científico, com evidências científicas. Uma delas é trazida pela própria ONU, o reconhecimento do trabalho dessa ONG internacional que capacita nas cidades e forma multiplicadores, que é trabalho com metodologia científica desenvolvida num determinado território durante 7 anos, reduz 25% do uso de drogas. Então, nós queremos ter gradativamente um mundo que as pessoas não precisem das drogas para se sentirem melhor. Então, nós queremos trabalhar muito isso com as famílias. Então, a atuação contra o traficante é alguma coisa que é uma política pública, redução de oferta. Mas nós temos outras políticas públicas, como temos que ter tratamento para as pessoas que se envolvem, que precisam ser resgatadas, precisam ter a reinserção social, como nós precisamos fortemente fazer com que o maior número de pessoas não chegue às drogas. Isso nós temos que trabalhar na tenridade com prevenção. Havia um anseio do prefeito Paulo Alexandre na campanha, na proposta de governo, que nós pudéssemos atuar de uma forma forte na prevenção, nas escolas e na rede escolar e a partir da escola em toda a cidade. E nós somos felizes de que com 1 ano e meio de governo nós conseguimos atrair e somos privilegiados por ter esse programa em Santos, que não é um programa momentâneo. Hoje estamos formando, exatamente hoje, foram 10 capacitações periódicas desde novembro. Então, a primeira turma que atuará na cidade, de vários segmentos da comunidade, lideranças que foram capacitadas, serão hoje formadas, né, receberão o certificado desse programa internacional e já estamos trabalhando com recrutamento, que é uma bola de neve. Essas capacitações não vão se encerrar e nós vamos trabalhar com um trabalho de 2 anos aí, que nós visamos esses 7 anos para termos uma redução realmente que concretize essa redução em nossa cidade e a partir daí na região, que nós já temos a Câmara Temática
no Condesb, né, também por proposta do prefeito Paulo Alexandre, hoje nós temos uma Câmara temática sobre drogas, né, na região também, então atuando já com os outros municípios. Professor Iberê. Olha, na verdade, eu fico um pouco preocupado, porque é tanta discussão sobre esse problema da droga no mundo. Por um lado, uns combatem A, outros combatem B. Nós temos, na verdade, você usou uma expressão que eu quero pegar como gancho, as pessoas têm que ter felicidade de viver. Para isso, ela precisa ter dignidade. Num país, lamentavelmente, como o nosso, onde essa dignidade não é respeitada, onde eu não tenho recurso, eu não tenho crescimento econômico, eu não tenho um plano nacional de educação decente, eu não invisto nesse processo, eu destruí a família por uma conta econômica, né? Porque as pessoas têm que trabalhar, as mães que hoje têm que ir para sustentar a sua casa, somar ao seu marido. Então, porque nós temos um salário mínimo de R$700, maravilhoso, para constituir uma família. Então, nós temos problemas seríssimos para dizer que esta população, ou a nossa pelo menos, tende a ser feliz. E a partir do momento que você destrói a família, que você não investe na educação, que você não dá perspectiva e não respeita a dignidade, fica tão difícil se falar em combate à droga, Chico. Tão difícil, porque eu empurro gradativamente os infelizes para as drogas. Essas crianças que acabam não tendo, são criadas sozinhas, onde a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. Um país que não prioriza planejamento familiar. Absolutamente. Então, esse estado paralelo das drogas, que é muito mais organizado, esses fornecedores, esses abutres que ficam aí à espreita. Então, eu fico olhando, é dos Estados Unidos, nós também temos que ter a realidade de entender por que os Estados Unidos fez uma intervenção tão forte no Paquistão, né? O maior produtor de papoula do mundo, da droga sintética. Quer dizer, nós estamos tão perdidos neste processo que, assim, eu não sou contra que se tenha programas e que se faça alguma coisa, claro, em absoluto. Mas veja, é tão complexo isso, é tão complexo. E nós vamos viver cada vez mais, estamos vendo o exemplo no Brasil. Nós estamos aí numa retração, nós não temos desenvolvimento econômico, nós não temos emprego, nós não temos nada. Quer dizer, o que nós vamos esperar da felicidade? Em cima disso, eu queria agregar uma pergunta objetiva, Estados, que é a seguinte. Nós temos ações isoladas para o enfrentamento das drogas, né? Nos municípios que têm algum recurso para isso. O Brasil tem uma política pública antidrogas? Olha, a política do Brasil, na visão dos especialistas, ela é muito falha, né? Se diz uma política, mas é uma política que tem trabalhado muito com uma vertente só, um canal, vamos dizer assim, estabelecido entre as políticas públicas, que é a redução de danos. A redução de danos, ela é bem interessante, ela é importante, mas ela não pode ser única, né? Então, nós carecemos, por exemplo, de maiores investimentos na prevenção. Nós estamos tendo investimentos aí, aquilo que nós falamos, não se faz omelete sem ovos, então precisa ter dinheiro investido nisso. Lógico, né? Então, nós estamos tendo aí investimentos nessas capacitações da Embaixada norte-americana no Brasil, que já fez isso em outros lugares com êxito, e nós estamos tendo isso aí. Mas nós não temos, de uma nacionalmente, forma marcante, né? Dessa forma. Agora, apesar das promessas da presidente em campanha, né? A presidente Dilma prometeu bonito, grandes investimentos nessa área. Um discurso facílimo, né? Em função das colocações do professor Iberê, realmente concordo, nós temos que fortalecer muito a família, mas nós temos também que levar em conta que, embora essas questões dessa vulnerabilidade social, ela seja facilitadora para o uso de drogas, né? Que as pessoas acabam usando muito como anestésico a toda essa situação, as suas aflições, as suas angústias, mas nós temos que pensar também que países ricos, desenvolvidos, a Suíça, nós temos parece que é inerente do ser humano essa busca
vai mais do que o econômico, vai mais do que essa estabilidade. Então, nós temos o uso de drogas de uma forma forte também em países desenvolvidos. E eu tenho, fico feliz com isso, me gratifica muito, a trajetória de 35 anos atuando nessa área. A gente tem ajudado algumas pessoas, né, nessa trajetória, e apesar de todas as circunstâncias em volta. E nós estamos, a convite do prefeito Paulo Alexandre, trazendo isso para a administração pública. Nós queremos que, sabe, aquela questão do limão, você faz uma limonada, claro. Apesar de todos os fatores e muitos fatores contrários, nós conseguimos que muitas pessoas possam conviver, que essas pessoas... Salvar uma vida já vale... Não tenha dúvida. Vale uma vida, né? E nós temos pessoas muito humildes, pessoas que têm muitas dificuldades e nem por isso usam drogas. Claro, né? São pessoas que buscam a espiritualidade como alento, que são arraigadas em princípios sólidos, princípios que são inalienáveis, né? Princípios nobres de formação de família, e conseguem pessoas muito bem formadas, livres de drogas. Então, eu acho que o que você falou é certo. Todas as nossas condições socioeconômicas são facilitadoras, mas nós temos que agir fortemente, mesmo apesar dessas circunstâncias. Deixa eu só fazer eu não, em hipótese alguma, imagino que o poder econômico individual de cada família seja uma condição necessária para as drogas. Não. Eu estou assim, a infelicidade, você pode ter o dinheiro que tiver. Se você não atinge os seus objetivos, né, se você pode ser milionário e não consegue comprar sua Ferrari, de repente se torna infeliz. Então, longe de fazer esta correlação entre o uso de droga, né, e o poder econômico. Nós temos exemplos dos países aí. A infelicidade na Suíça não deve ser porque não tem escola ou porque tem problema é fila no posto de saúde. Entendeu? Então é assim, cada um, assim, o ser humano que é infeliz, para que ele seja infeliz, ele tem que viver numa sociedade que não atende os seus interesses, que não dá condição de ser feliz. Nós estamos assustados no Brasil, porque cada vez mais a infelicidade tem gerado aí Quando a gente fala de droga, Eustácio, eu não posso fechar os olhos para ser uma rota de droga aqui. Eu não posso tratar as nossas fronteiras como tratamos. Eu não posso estar pedindo, eu não posso estar pedindo para os traficantes não fazer bagunça. Não posso, gente. Então, de alguma forma, tudo se discute. Aí vem um outro e diz assim, não, agora nós vamos dar para o drogado, ele vai poder... Espera, ou nós entendemos e discutimos com profundidade esse problema das drogas, ou o Brasil não vai sair disso e o mundo também não vai resolver o problema das drogas. Fala em discussão profunda. Planejamento. Fala em discussão mais profunda sobre isso, Eustácio. E a questão da internação compulsória? Porque essa é uma discussão polêmica e ninguém tem o direito de se lesionar, se prejudicar, enfim, sem que o Estado faça alguma coisa. Então a internação compulsória se impõe, mas parece que não avança no Brasil. Aliás, no Brasil tudo é difícil, é impressionante. As ideias surgem, os teóricos discutem, aprovam, mas a coisa não funciona, não anda. Como é que está essa situação? Antes da internação compulsória, até a internação involuntária, ela não pode deixar de fazer parte do tratamento. Até porque é uma questão de diagnóstico, e havendo o diagnóstico, a lei faculta a família, e na ausência da família, aí o Estado, no caso através do judiciário, aí sim a compulsória, de fazer a intervenção para justamente trabalhar pela vida, né? Salvar essa vida. Lutar por essa vida, né? Então, em Santos, nós caminhamos nesse sentido, né? Ela não pode deixar de fazer parte do tratamento e existe essa atenção gradativamente, cada vez mais de uma forma prática. Nós precisamos, por exemplo, na questão de população em situação de rua, que em função das drogas, nós temos aí o estudo que mostrou que 87% dessa população, o censo de 2013, encomendado junto à USP, mostrou que 87% são usuários, né, de álcool ou outras drogas. As pessoas, pela atuação da substância psicoativa, entram em surto e com comorbidades psiquiátricas. Elas precisam ter uma atuação porque elas estão na rua podendo causar malefícios a elas próprias e a outras pessoas.
Então, nós precisamos de médico que possa fazer esse diagnóstico. Então, o trabalho itinerante, os consultórios de rua devem passar a ter esse profissional. Então, tudo é uma questão de nós caminharmos para termos essa estrutura, de termos esse diagnóstico, aí nós temos para onde levar. Hoje, o programa do Estado Recomeço, ele já trabalha com internações involuntárias, né? Nós temos para Santos destinadas 300 vagas. Não ocupamos essas vagas, não conseguimos cadastrar essas vagas por não termos instituições que preenchem os quesitos, né? Mas nós temos à disposição essas vagas, porque nós fizemos um termo de cooperação técnica com o Estado, Prefeitura e Estado, que possibilita nós utilizarmos essas vagas no Estado, mesmo que não tenhamos credenciadas aqui, na nossa cidade, na nossa região. Em todo o Estado de São Paulo, o Santos teria direito a 300 vagas. Existem essas vagas? Então, as vagas não existem exatamente contratadas, porque as instituições não preenchem os quesitos, né? Então, nós trabalhamos aqui inicialmente com 17 instituições, caímos para 11 e conseguimos credenciar 4. Né? Então, nós temos hoje 80 vagas disponíveis, mas que nós temos também as vagas que já são contratadas pela Prefeitura. Então, o que acontece? Como nós não temos ainda as unidades, trabalham 24 horas, muitas vezes nós não temos esses encaminhamentos. Né? Então, outras localidades podem utilizar também essas vagas. Então, nós estamos buscando estruturar. Quando nós tivermos, e estamos na iminência de termos, duas instituições, unidades da saúde, 24 horas, teremos muito mais casos, né? Mas nos nossos casos, que existe a necessidade de uma intervenção de acordo com a lei, de acordo com o diagnóstico, involuntária, nós temos, por exemplo, à disposição esse convênio que temos com o Estado. Então, uma família que tem um membro, um integrante com um surto psicótico por uso de drogas, qualquer coisa assim, professor Eustáquio, o que essa família deve fazer? Para onde ela deve levar essa pessoa? Hoje nós temos a nossa Senat, que ainda trabalha nos mesmos moldes que trabalhava antigamente, nós ainda não conseguimos fazê-la da forma que nós queremos fazer, né, em termos de ser o chamado modelo 3, por exemplo, e ser 24 horas, e ter equipe para esse atendimento 24 horas, mas hoje ainda funciona na Rua Silva Jardim 354. Nós precisamos, a família precisa conseguir o diagnóstico desse ente querido, né, para que, se o médico atestar que esgotadas todas as condições extra-hospitalares, ele tem só a indicação da internação, o médico dizendo essa internação vai se consumar. Né? Aqui em Santos mesmo. Em Santos nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Nós temos hoje as vagas SUS, né, que acontece pela central de vagas, para o estado todo, então nós temos uma dificuldade muito grande. Nós já temos aí o apoio do governo do estado com as vagas do recomeço, já apontando também com esse paciente seria levado para alguma unidade do estado, no estado de São Paulo, isso, não necessariamente aqui na região. Exatamente. Eustáquio, peço sua licença, nós vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Berê, peço sua licença, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380.
Chegou sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo voltado para novos alunos que cursarão o 6º ano do ensino fundamental e a primeira série do ensino médio em 2016. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 24 de junho pelo site www.colégio.unisanta.br. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 23 de junho. E hoje recebendo com muito prazer o vice-prefeito de Santos, o psicólogo Eustágio Alves Pereira Filho, que é o presidente municipal do PTB, e como comentarista do programa de hoje, o professor universitário Iberê Cirna, que é consultor de marketing político. Falávamos no bloco anterior bastante sobre a questão das drogas, essa questão seríssima. Eu gostaria de colocar agora uma questão, Eustágio, levantada por um professor de Direito Penal, doutor da USP, Pier Paolo Bottini, que defende a seguinte tese. Ele entende que a questão das drogas é um problema de saúde e não de crime, não de polícia. Dizendo o seguinte, em linhas gerais, eu vou até me permitir ler aqui a abertura da matéria, da entrevista que ele concedeu para o jornal Folha de São Paulo, que o uso de drogas deve ser descriminalizado no Brasil porque a liberdade é um direito previsto pela Constituição. E por isso, a lei não pode punir uma autolesão. Ou seja, ele acrescenta dizendo que quando se fala do uso de drogas, você fala em uma autolesão. Isso não pode ser criminalizado porque você não criminaliza o suicídio, não criminaliza a prostituição. Você criminaliza quem ajuda e instiga o suicida ou quem explora a prostituição. Ele defende, portanto, essa questão da descriminalização do uso de drogas. Como é que o senhor vê essa discussão hoje? A nossa lei hoje já evoluiu para isso, né? Nós temos aí a lei, ela não criminaliza, né? Ninguém vai preso pelo uso de drogas, né? Existe o legislador pensou ainda na mudança da lei para a lei que nós temos hoje, o legislador pensou no incentivo ao não uso, né? Sim. É dentro dessa linha que foi a legislação. Agora, o nosso grande problema hoje, da questão das drogas, são as drogas legais, são as drogas permitidas, né? Então, nós temos um impacto em termos de custo social muito grande, em termos de saúde pública, tivemos um avanço muito grande em pessoas adoecendo menos e o custo para o país menor com as políticas com relação ao cigarro. Sim. É a droga em queda livre. Então, nós não conseguimos evoluir com esse modelo para a indústria do álcool, dado o lobby da indústria do álcool. Está aumentando o consumo. E aí vem a proximidade do governo federal com a indústria do álcool. Sim. Na Copa do Mundo nós vimos isso, né? Então, o governo recebe muito ICMS, mas, na verdade, o custo é muito maior e não percebe isso, ou percebe e existem, aí, quem sabe, outros interesses, né? Nós temos uma sociedade do lucro, né? Uma sociedade que as pessoas não priorizam a vida, né? Os especialistas ficam como clamando no deserto sozinhos, sem conseguir evoluir nesse sentido. Então, nós não temos, nós temos a indústria do álcool, nós temos a indústria do cigarro, nós não podemos ter, a partir de uma outra droga legal, outras indústrias, que nós não temos saúde pública que dê suporte para isso. Uhum. Então, em termos de Brasil, nós não podemos... o Uruguai é do tamanho de Campinas. Sim. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Um município é do tamanho do país, o Uruguai, né? Então, Portugal teve uma experiência exitosa com relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O que eles fizeram em Portugal foi para diminuir
o número de usuários portadores do HIV e foram bem-sucedidos. Nós sabemos que o uso aumentou, porque aumenta. Por que o álcool é a droga mais usada no mundo, no Brasil, em qualquer parte? Porque é legal e existe muita propaganda e existe um lobby muito grande, porque as pessoas ganham muito dinheiro em torno disso. Então, embora esse discurso, essa teoria desse professor seja assim uma questão até coerente, mas nós temos que pensar em termos de saúde pública, em termos de realidade, né? Nós não temos condição de legalizar. Seria uma tragédia. Ele traz um dado aqui interessante. O senhor falou em Portugal agora. Ele diz assim, em Portugal, depois da descriminalização, você tem três overdoses para cada 1 milhão de habitantes. A média na Europa, no entanto, é de 17,3 por 1 milhão de habitantes. A ideia de que se descriminalizar vai ter aumento de usuários e de overdoses é um mito, diz o professor. Então, mas ele se baseia, aí, com todo respeito, em um ponto, o número de overdoses. O Portugal foi a congresso e mostrou que o número de dependentes químicos diminuiu. Em saúde pública, nós não falamos em dependência química, nós falamos em uso abusivo. Que a pessoa não precisa ser um alcoólatra para que ela atropele, para que ela mate, para que ela... O álcool, e a partir do álcool todas as drogas, potencializam a violência. Então nós temos aí quantos, pelas estatísticas, de alcoólatras, dependentes químicos do álcool? Temos 10, 12% no Brasil. Mas nós temos 40% da população brasileira que faz um uso perigoso, um uso nocivo, e não são dependentes do álcool. Então, quando a gente fala isso, apesar do número de overdoses ter diminuído, a saúde pública teve que... Portugal se preparou para isso. Sim. Portugal, antes de mudar a lei, teve uma estrutura também. É um país menor, mais fácil. É menor que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje tem próximo a 12 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Então, se estruturou. Nós temos que ter uma estrutura para comportar, porque assim como acontece com o álcool, a droga liberada aumenta o uso. E não é que aumenta a dependência química, de repente, ou aumenta o número, ou diminui de overdose. Isso aí é um ponto. Nós temos em saúde pública pensarmos em termos termos gerais, né? Professor, para terminar, passa rápido, viu, professor? Passa muito rápido. Até tem uma cobrança para fazer aqui, mas de qualquer jeito é assim. O próximo programa. O problema da discussão das drogas é que existe muito interesse financeiro em todas as camadas e em todas as esferas. Nós estamos falando aí das Farc, nós estamos falando aí de Colômbia, nós estamos falando de drogas internacionais. É muito interesse em cima disso. Por isso não se discute, por isso não se tem estrutura, por isso não se coíbe o uso, nada disso. Então não temos política, porque por trás disso tudo estamos aí estarrecidos, porque existe todo um interesse financeiro onde as pessoas... Depois da indústria bélica é a mais rentável indústria do mundo. Mais que o petróleo. Mais que o petróleo, né? Doutor Eustáquio, teríamos mais a conversar, mas, o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. O senhor está indo agora para encontrar o governador Geraldo Alckmin. Estará aqui inaugurando estações de VLT. Inaugurando as estações de VLT já em Santos. A estação do José Menino, Pinheiro Machado, já inaugura e o VLT circulará, que vem circulando em São Vicente, circulará em Santos a partir de hoje, inaugurado pelo governador Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin está chegando aqui na cidade. Daqui um pouquinho. Muito obrigado, vice-prefeito Eustáquio Alves Pereira Filho, pela presença aqui no programa mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço, sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigado, professor Iberê Silva, pela presença mais uma vez, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta. Obrigado e até amanhã. Muito bom. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.